Para a gente ir direto a solo israelense também, a gente, claro, segue falando sobre a escalada da tensão no Oriente Médio, após esses últimos ataques que o Diego e o Américo estavam relatando para a gente, e para entender também os reflexos na vida da população. Vamos conversar com o Rodrigo Cardoso, que é guia turístico brasileiro na região da Galileia. Rodrigo, espero que você esteja em segurança toda vez que a gente fala com alguém que está em solo israelense. A gente, claro, preza por isso, então a qualquer situação atípica por aí, você tem liberdade total para simplesmente sumir do vídeo se for necessário. Rodrigo, obrigada por conversar com a gente. Qual é a situação de momento? De onde você fala neste momento? Bom, muito obrigado, Isabel. Bom dia para vocês, para todos os telespectadores. Eu estou falando com vocês agora de uma cidadezinha no coração da Galileia, que se chama Nof HaGalil. Eu, a minha esposa e os nossos 2 filhos escolhemos vir para a casa do meu sogro e da minha sogra para passar esses dias de maior tensão por aqui, por causa do acesso mais fácil a um abrigo antibomba. No prédio onde a gente mora, nós teríamos que descer 3 andares para chegar no abrigo antibomba, e fazer isso repetidas vezes ao longo da noite é muito difícil com 2 crianças pequenas. Então, nós viemos acampar aqui na casa dos meus sogros, porque aqui a gente está a poucos passos de um abrigo. Apesar da tensão desses últimos dias, da preocupação, sem dúvida, que está no ar, né, faz parte da experiência desse momento, nós estamos aqui resilientes, na consciência de que esse conflito é terrível, mas que Israel não pode permitir que o regime revolucionário iraniano, que está há pelo menos 25 anos cantando morte a Israel, morte à América, que esse governo tenha armas nucleares. Então, eu acredito que não só eu, mas a população de Israel, apesar de entender a sobriedade desse momento, apesar de sentir a dor dos danos para a nossa população e para o povo iraniano também, que não é inimigo de Israel de maneira alguma. O povo iraniano é um povo que o povo de Israel ama, com quem nós tínhamos relacionamento diplomático maravilhoso até a Revolução de 79. Então, apesar de entender a sobriedade, a dor desse momento, acho que todos nós estamos conscientes de que isso é necessário para garantir a sobrevivência dos nossos filhos. Então, preocupados, mas resolutos, é assim que nós estamos. Essa fala sua é muito importante, né? Porque a gente fica falando de um antagonismo, de uma dualidade entre Irã e Israel, do campo da política, do campo do conflito, que vai se acentuando, mas de povo para povo, isso não se repercute necessariamente, né, Rodrigo? Queria puxar esse gancho para você contar para a gente como é no dia a dia a interação dos israelenses com os iranianos. E você que é guia, imagino que tem contato ali com pessoas de diferentes nacionalidades, leva grupos e deve ter um olhar um pouco mais ampliado também sobre essas suas andanças por aí. Sim, com certeza. Então, o povo de Israel, o povo judeu e o povo persa, o povo iraniano, tem um relacionamento muito longo, que vai muito além da revolução que aconteceu em 1979. Óbvio que nós estamos falando de um país enorme, né, em extensão territorial. A população iraniana é muito grande e, portanto, muito diversa. Existe, sim, uma porção significativa da população do Irã que é muito alinhada com os valores do regime revolucionário iraniano, que é muito mais radical, conservador religioso, muito menos democrático e liberal, como é a sociedade de Israel. Ainda assim, tem uma parte muito significativa da população iraniana que está farta de viver debaixo de uma ditadura radical dessa maneira, e que vê, inclusive, nas atitudes de Israel nesse momento, de novo, ainda que elas sejam sóbrias e difíceis, que eles veem talvez uma luz de esperança. Eu não tenho propriedade nenhuma para falar em nome do povo iraniano. Eu não sou iraniano, eu sou judeu, israelense e brasileiro, mas a gente está recebendo, por exemplo, nas nossas redes sociais, uma inundação de mensagens de apoio, de solidariedade, de gente de dentro do Irã. Tem viralizado por aqui, por Israel, vídeos de iranianos mais jovens celebrando esses sinais de uma possível queda, né, de uma possível fragmentação das garras do regime em volta da sociedade iraniana.
o que o povo de Israel quer, eu não posso falar aqui em termos das ambições políticas do Estado, do governo israelense, mas o que o povo de Israel quer, sem dúvida, é a possibilidade de um relacionamento pacífico, produtivo e muito bom com o povo do Irã, assim como com todos os nossos vizinhos. Esse é o nosso desejo desde sempre. A gente quer poder viver num Oriente Médio em paz. Aproveitar a sua experiência como guia turístico. Primeiro, te agradecer pelo tempo reservado para falar com a gente, mas queria aproveitar a sua experiência como guia turístico para falar de como esse seu trabalho tem mudado nesses últimos anos diante dessa tensão sempre crescente entre Israel e Irã, ou a gente teve também Israel e Hamas a partir da faixa de Gaza. Como isso tem mudado para você? Como você tem abordado isso com os seus clientes? Como é feito essa abordagem mesmo sobre esses riscos de ataque e como isso afetou o seu trabalho também? Certo, bom, esses últimos 2 anos foram um período muito complexo para todo mundo que trabalha na indústria do turismo aqui em Israel. Nós tivemos, Israel tem um volume muito bom de turistas que vêm do mundo inteiro, e ao longo desses últimos 2 anos esse volume caiu drasticamente, e por motivos óbvios, né? Por motivos que são fáceis de compreender. A política que eu adoto e que as empresas com as quais eu estou conectado, que nós adotamos, é a política da sinceridade com os nossos clientes. Em vários momentos ao longo desses últimos 2 anos, a percepção do perigo era muito maior do que o perigo de fato. Então, um grupo de turismo poderia vir para Israel e peregrinar livremente e passear livremente, conhecer todos os locais de norte a sul do país em quase todos os momentos ao longo dos últimos 2 anos. A nossa vida do dia a dia, de fato, ficou afetada em janelas de tempo relativamente curtas aqui em Israel. Aí o que nós fazíamos era dizer, basicamente, monitorar a situação e dizer para os nossos clientes de maneira bem clara, agora é possível vir, ou agora não é possível vir, e você tem que adiar a sua viagem, refazer os teus planos. Nesse momento, toda a vida aqui em Israel basicamente está parada. Nós estamos nos últimos 2, 3 dias com a ordem de não nos distanciarmos dos abrigos antibomba. Então, somente as coisas que são essenciais para a sociedade que estão funcionando, os hospitais, os supermercados e tal, todos os outros locais de trabalho estão fechados e por isso, inclusive o espaço aéreo israelense está fechado até segunda ordem. Por isso, nesse momento, a realização do turismo aqui é inviável. A gente espera que essa situação mude muito em breve. Nós sabemos que essa guerra tem o potencial para se estender por bastante tempo, mas ela também tem o potencial de chegar a uma resolução. Eu estava ouvindo vocês discutirem antes sobre a possibilidade de uma resolução diplomática. Quem sabe uma pressão militar israelense traga o Irã de volta a uma mesa de negociação com os Estados Unidos, a partir de um ponto em que eles estejam dispostos a abrir mão do programa nuclear iraniano, que, pelo menos ao meu ver, na minha leitura, é essencial para o bem-estar de toda a sociedade ocidental. Se essa fosse a resolução, nós aqui em Israel estaríamos extremamente felizes e satisfeitos com isso. Rodrigo Cardoso, guia turístico em Israel, brasileiro, também judeu, israelense, conversando com a gente e trazendo um pouco do clima e do olhar dele sobre o conflito. Rodrigo, que vocês estejam em segurança sempre. Muito obrigada por conversar com a gente. Eu é que agradeço. Muito obrigado.